Alô, este é o nono estudo dessa série de 22 a respeito do tema Tempos Finais, ou Fim dos Tempos. E nesse estudo queremos abordar o tema O Coração do Homem nos Tempos Finais. A Bíblia nos fala muito sobre o coração do homem nos tempos finais da igreja e também no tempo da grande tribulação. Mas antes, uma pequena recapitulação. No estudo anterior, falamos a respeito do Tribunal de Cristo, onde pessoas vão receber galardão de acordo com a sua atuação no reino de Deus e também os motivos pelos quais trabalharam. Haverá recompensa para trabalhos na qualidade de ouro, prata e pedras preciosas, mas haverá perda naquele trabalho que representa madeira, feno e palha, quer dizer, aquilo que não foi realmente genuíno para Deus. E resta então a pergunta: você apenas vai ser um salvo ou terá um grande galardão? Hoje, então, queremos falar sobre o coração do homem nos tempos finais. O apóstolo Paulo escreve: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, pessoas que se consideram muito bom, soberbos, pessoas arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, aquele que transgride as normas de Deus, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, como pessoas que contam mentira para prejudicar o outro, incontinentes, pessoas que não conseguem se controlar, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, pessoas que persistem no erro, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Quer dizer, são pessoas que fazem de conta que servem a Deus, mas não se submetem aos ensinos da sua palavra. Têm aparência de piedade, se chamam de cristãos, mas realmente o seu coração é endurecido, perverso, orgulhoso, e não é uma pessoa suave e mansa, servindo ao Senhor em humildade. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 5, verso 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Então, quando pessoas com essas características se encontram na igreja, essas pessoas devem ser excluídas. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. É uma ordem bem expressa da palavra de Deus. A igreja não pode tolerar a permanência de pessoas como membros com essas características de impiedade. Há pessoas que pensam que podem viver no pecado e entrar no céu mesmo assim. A Bíblia nos fala a esse respeito e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Trata-se das bodas, e alguém pensava poder frequentar esse ambiente mesmo de uma forma contaminada. Pessoas egoístas perseguem os seus interesses, são cruéis e ainda mesmo assim podem se chamar de cristãos. Jesus falou: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Assim era nos dias de Noé. Os dois termos que mais se ouve hoje nos noticiários é corrupção e violência, e assim era também no tempo de Noé.
A Bíblia fala sobre os 4 cavalos do Apocalipse, e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Essa expressão, que se matassem uns aos outros, não se refere à guerra, mas simplesmente à crueldade existente na sociedade civil. E isso acontece já em nossos dias. As pessoas têm ódio contra aqueles que professam a fé em Deus. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses 2 textos nos falam a respeito de um ódio contra as pessoas que amam e obedecem ao Senhor Jesus. Isso é uma característica dos tempos finais. E quando vemos cenas desse tipo assim, sabemos que há muitas pessoas que querem ver os cristãos mortos. Mas tem outro assunto que chama a atenção ultimamente. Esse órgão dos Estados Unidos, FEMA, é visto e apresentado como sendo um órgão que tem a responsabilidade de preparar o país para situações de emergência. Porém, algumas características são muito estranhas dentro do seu trabalho. Porque há mais de 800 campos de concentração nos Estados Unidos, campo de concentração para pessoas atingidas por catástrofe, isso não se viu ainda. Porque campos de concentração estão cercados com cercas especiais para impedir a fuga. Se fosse para abrigar pessoas atingidas por alguma calamidade, certamente não haveria necessidade de colocar cercas desse tipo assim. Existem mais de 800 campos de concentração nos Estados Unidos, totalmente operacionais e prontos para receber prisioneiros. Eles estão todos dotados de pessoal e cercados por vedação e guardas em tempo integral. Mas todos eles estão vazios por enquanto. Qual é a finalidade de tudo isso? Porém, vamos ver mais um fato ainda. Porque a FEMA estocou só na Geórgia 500.000 caixões com capacidade para colocar 3 ou até 4 pessoas em cada caixão. Por que isto? É uma quantidade muito grande e atualmente o número, sem dúvida, já aumentou e existem esses caixões em vários estados. Por que caminhões com emblema da maçonaria transportam esses caixões? O que a maçonaria teria a ver com esse transporte? Por que não é o exército? Por que não são firmas normais? É muito estranho isso. Eles têm a Agenda 21 e um dos pontos dentro do seu programa é a redução da população mundial. Afirmam eles que a população é extensa demais e que é necessário fazer uma redução para que haja alimentação para todos. E quando nós lemos então na Bíblia que muitos foram degolados pelo testemunho de Jesus, podemos imaginar o que eles estão planejando. Quando esse plano vai ser posto em prática? O apóstolo João escreveu para a igreja em Apocalipse, no livro de Apocalipse: nada tema das coisas que há de padecer.
Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia nunca nos promete tempos de calmaria nos últimos dias. Pelo contrário, fala sobre ódio e também sobre perseguição. E mesmo se o cristão não entrar na grande tribulação propriamente dita, essa onda de ódio já está aumentando atualmente cada vez mais. Quais são os motivos? Em primeiro lugar, as trevas odeiam a luz. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Luz e trevas não combinam. E as trevas pretendem eliminar a luz para que não se sintam condenados, porque sabem que estão lutando contra Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Em sua página no Twitter, o deputado Jean publicou várias mensagens dizendo que cristãos são doentes, homofóbicos, preconceituosos, violentos, ignorantes e fanáticos, e que ele se dedicará ainda mais a eliminar a influência do cristianismo na sociedade. O deputado enfatizou que seu mandato tem como foco a defesa dos interesses da militância gay e o combate a seus inimigos. Quer dizer, os cristãos são apresentados por ele como sendo inimigos da sociedade gay e a sua influência precisa ser eliminada. Também há ódio contra os cristãos por questões religiosas, como já foi no tempo do apóstolo Paulo. Nós lemos a respeito desse episódio e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então, naquele tempo foi promovida uma perseguição porque estavam vendo pessoas se converterem a Cristo e abandonarem a idolatria. Lemos-se Atos 19, 27 e 28, e ouvindo-o encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Então, provoca ira nas pessoas que estão em religiões adorando ídolos e não o Deus verdadeiro. E basta pensar no tempo da Grande Inquisição, quando milhares de pessoas foram mortas por causa da sua fé. Um terceiro motivo para esse ódio é o desejo de adoração exclusiva do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o objetivo básico do anticristo é receber a adoração como sendo Deus. E para isso, ele precisa eliminar qualquer movimento no sentido de adoração ao Deus verdadeiro. A Bíblia diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Precisamos aprender hoje a ser fiel ao Senhor, mesmo quando isso implica em deboches, em perseguições, em perda de vantagens materiais. A fidelidade hoje vai nos ajudar a permanecermos fiel também mais tarde, quando a situação poderá piorar drasticamente. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também ele. Então, devemos aprender
amar o Senhor acima de tudo, acima da nossa própria vida, porque pode ser que um dia precisaremos pagar o preço da nossa própria vida pelo nosso testemunho a favor de Jesus Cristo. No próximo estudo, queremos abordar o tema o anticristo e a sua meretriz. Cristo tem a sua noiva. O anticristo tem uma meretriz. Queremos ver sobre as características dessa meretriz para, então, podermos identificar melhor o que está acontecendo em nossa época. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo a sua presença também na apresentação do próximo estudo. Que Deus o abençoe.